Número de mortos por Covid-19 chega aos 68. Casos confirmados não param de subir. Estado deve receber cerca de R$ 1 bilhão para compensar perdas com a pandemia. 12 milhões de pessoas terão que refazer o cadastro para o auxílio emergencial. Na Itália, a retomada da rotina depois da pandemia. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020. O TVU Notícias está no ar. Seis novas mortes foram confirmadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas aqui no Rio Grande do Norte. O número de vítimas fatais chega a 68. Mais de 1.500 pessoas contraíram a doença aqui no estado. Essa é a segunda vez desde o início da pandemia no Rio Grande do Norte que se registram 6 mortes em 24 horas. Os novos registros foram em Natal, Mossoró e Montanhas. Já são 1.536 casos confirmados da Covid-19 no estado. E o número de pacientes internados só aumenta. Até hoje pela manhã, 211 leitos hospitalares específicos para a Covid estavam ocupados, o que representa cerca de 50% de todos os leitos disponíveis. Pelo menos 112 pessoas estão em UTIs e CTIs. E sobre o novo decreto de distanciamento social publicado hoje pelo governo do estado, o procurador-geral adjunto José Eduardo Santana falou sobre as mudanças acerca da obrigatoriedade do uso da máscara. A empresa que não cumprir sob utilização e disponibilizar, ela está sujeita a multa. A pessoa física, pelo decreto, até então não. Mas ele responde por desobediência a cumprimento de medidas de saúde previstas no artigo 268 do Código Penal. Ele não vai pagar multa, mas ele vai responder por desobediência à medida. Em outra alteração no novo decreto estadual, agora o documento estipula as sanções em relação à divulgação de notícias falsas, as fake news, sobre a pandemia do novo coronavírus. A fake news tem muita gente divulgando informações falsas sobre a pandemia. E isso traz insegurança, certo? E desassossega a sociedade. Porque você recebe no zap uma notícia falsa, você pensa que é verdade e divulga. Com isso, além dessa pessoa que divulgar responder criminalmente, certo? E civilmente, hoje ela vai estar sujeita a medidas previstas no Código Penal 268. E com isso, está sujeito a pagar multa de 5 mil a 25 mil para as pessoas físicas. Isso quem produzir o fake news, ou seja, espalhar medidas falsas, notícias falsas em relação à pandemia. A Prefeitura de Natal entregou ontem o hospital de campanha para tratamento da Covid-19 em Natal. A nova unidade ainda espera por respiradores para implantar leitos de UTI. Ao todo, são 100 leitos clínicos, além de 2 unidades semi-intensivas, com 4 respiradores. A Prefeitura também está montando mais 20 leitos de UTI que estarão disponíveis até o final dessa semana. Até o momento, nenhum paciente está internado no local. Vale destacar que o hospital de campanha é regulado. Isso significa que os pacientes que serão internados lá serão encaminhados de outras unidades de saúde. Ou seja, os pacientes que estão com sintomas da Covid-19 devem procurar primeiramente as UPAs ou as unidades básicas de saúde. Só após esse primeiro atendimento é que os pacientes serão encaminhados para o hospital de campanha. Nesse hospital estão envolvidos cerca de 400 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos, maqueiros e uma equipe multiprofissional. A Secretaria Municipal de Saúde também estruturou o Hospital Municipal de Natal com 16 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 e está montando mais 9 leitos de UTI. De acordo com o último boletim epidemiológico, Natal tem 16 óbitos pela Covid-19, 651 casos confirmados e 2.550 casos suspeitos. Jorge Silva, para o TVU Notícias.
O Rio Grande do Norte deve receber cerca de R$1 bilhão para compensar as perdas na arrecadação nos cofres das prefeituras e do governo do estado causadas pela pandemia da Covid-19. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus foi votado no último sábado no Senado e agora segue sua tramitação na Câmara dos Deputados. Se o texto for aprovado sem alterações, o estado do Rio Grande do Norte deve receber, no dia 15 de maio, o valor de R$442 milhões para livre aplicação e R$155 milhões para o uso exclusivo da saúde pública. Já os municípios do RN receberão um montante de R$299 milhões com a aplicação livre, distribuídos conforme a população de cada cidade, e R$50 milhões vinculados a gastos com saúde. Essa ajuda emergencial é para compensar as perdas de receitas que as cidades e estados de todo o país vêm enfrentando desde o início da pandemia do novo coronavírus. Conversamos com o secretário de Tributação do Estado, Carlos Xavier, que nos falou das expectativas do governo com a chegada dessa verba pública. O PL 39, que está tramitando na Câmara e deve ser aprovado hoje, que foi aprovado no sábado no Senado, ele vai fazer chegar ao Rio Grande do Norte de forma direta cerca de 440 milhões. Esses recursos deverão ser utilizados prioritariamente no combate ao coronavírus, mas são de livre utilização, e a intenção do governo do estado é utilizar esses recursos para fazer pagamentos dos servidores e também do nosso custeio, e também vão chegar a 150 milhões, cerca de 150 milhões de reais, para aí sim utilização exclusivamente na saúde. Esses recursos são fundamentais para amenizar a grave crise financeira que a pandemia está causando nos cofres públicos do Estado e dos municípios. A avaliação do governo do Estado é que esses recursos serão fundamentais para a nossa sobrevivência nesse momento. Eles não são suficientes do ponto de vista financeiro para compensar as perdas de ICMS, mas eles vão sim ajudar muito nesse período de pandemia o governo do estado a enfrentar essa grave crise. E também salientar que esses recursos chegarão em 4 parcelas iguais, e a nossa expectativa é, em sendo aprovado na Câmara ainda hoje, esse projeto siga para a sanção do presidente da República e a gente já tem acesso a esses recursos no dia 15 de maio. As filas na Caixa Econômica viraram rotina em tempos de isolamento social. E parece que o problema está longe de terminar. É que parte das pessoas que pediram auxílio terão que refazer todo o cadastramento. A saga do auxílio emergencial parece não ter fim, viu, Edinaldo? O presidente da Caixa anunciou que 12 milhões e 400 mil pessoas vão precisar refazer o cadastro, porque os dados informados pelo cidadão não puderam ser analisados pela Dataprev, que é a empresa estatal que processa os pedidos. O número corresponde a 12,7% do número de auxílios solicitados pelo aplicativo. Já o Ministério da Economia iniciou, também pela Caixa e pelo Banco do Brasil, o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que é destinado aos trabalhadores de carteira assinada que tiveram os salários reduzidos em função da pandemia. A solicitação deve ser feita pelo empregador no endereço serviços.mte.gov.br/bem/jogo da velha empregador. O trabalhador pode acompanhar o andamento também por esse endereço, só que com o final trabalhador, e pelo aplicativo Carteira de Trabalho. O valor do benefício corresponde ao percentual do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito em caso de demissão, tomando por base os 3 últimos salários, e pode variar entre R$ 260 e R$ 1.800. Para mais informações, acesse caixa.gov.br ou ligue 0800 726 0207. Laísa Félix para o TVU Notícias.
Olha, depois da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus ontem aqui em Natal, o sindicato que representa a categoria aguarda negociações com os empresários. Os trabalhadores prometem novas paralisações no transporte caso os donos das empresas não aceitem as reivindicações. Depois da paralisação de motoristas e cobradores do transporte coletivo de Natal, a categoria segue em negociação com empresários do setor. As reivindicações são a revogação da demissão em massa dos cobradores, o reajuste salarial e o reconhecimento da data base para o reajuste prevista para maio. Os trabalhadores ainda pedem a garantia do vale alimentação e do passe livre no transporte. Após manifestação, representantes do Sindicato dos Rodoviários se reuniram com o prefeito Álvaro Dias para cobrar a garantia de direitos. Segundo o sindicato, o prefeito pediu um prazo até a próxima quinta-feira para buscar diálogo com os empresários. E o sindicato informou também que, se as reivindicações não forem atendidas, todo o sistema de transporte público deve paralisar na sexta-feira. E ainda complementam que não aceitam que os trabalhadores paguem sozinhos as perdas das empresas. Michele Ariane para o TVO Notícias. Daqui a pouco, com a proibição de aglomerações, festivais de música não sabem se poderão acontecer este ano. Na praia de Máscara, assim é a retomada da rotina na Itália. Não saia daí, a gente volta em instantes. A proibição de aglomerações trouxe impactos para o setor cultural. O pior é que não se sabe quando a programação pode voltar ao normal. Os festivais de música também seguem sem saber que rumo tomar. Aqui no Rio Grande do Norte, dois dos maiores festivais, o MADA e o Festival do Sol, que já tinham datas confirmadas, continuam na expectativa para saber se ainda poderão acontecer este ano. Quando se fala em música independente, cenário alternativo e artista local, os festivais MADA e do Sol são referências. Previstos para acontecerem nos meses de outubro e novembro, os dois ainda não foram cancelados mesmo em meio à pandemia, e tanto organizadores quanto os fãs seguem na expectativa. O MADA, Música Alimento da Alma, tem longa história e desde 1998, em Natal, leva ao palco artistas internacionais, nacionais e regionais. Só em 2019, o público ultrapassou o número de 14 mil pessoas nos 2 dias do evento. E, de acordo com os organizadores, fez circular cerca de 4 milhões de reais na economia potiguar. Mas agora, em 2020, o cenário é incerto. E na expectativa de que a pandemia já esteja em situação controlada, a organização mantém a data do evento. O MADA acontece dia 16 e 17 de outubro. Está com as datas confirmadas. Até lá, a gente acredita que a gente já tem uma situação mais controlada, até já normalizada. Estamos torcendo por isso, tanto que a gente tem feito o trabalho junto às redes sociais ao nosso público para que fique em casa, isso é muito importante, para que o isolamento funcione. A gente está acompanhando todo o cenário, com os festivais que vão acontecer também no mesmo período, como Lollapalooza, João Rock. Então a gente continua acreditando que vai melhorar, que vai passar. Então dia 16 e 17 de outubro. Com relação às atrações, a gente já tinha fechado todo o line-up. Iríamos soltar todo o line-up agora em maio, mas estamos esperando agora para soltar todo ele em junho. Então agora se cuidar, ficar em casa, para que a gente consiga sair dessa situação, tá bom? Espero que todos respeitem o isolamento, que a gente vença essa pandemia e vai passar. Já o Festival do Sol, em 2020, faria sua 17ª edição na capital potiguar, como um dos eventos mais relevantes do cenário de música independente do país. Foram mais de 50 atrações o ano passado. Mas sem muita perspectiva de viabilidade, o organizador Anderson Foca admite ser difícil conseguir realizar o festival esse ano. Quanto ao Festival do Sol, a gente tinha uma previsão de fazer ele na 3ª semana de novembro, mas realmente acho que está bem complicado realizar ele esse ano. Tem questões logísticas, né? Artistas convidados, patrocinadores que precisam ser fechados com muita antecedência para isso ter uma data. A gente não tem data ainda para
terminar essa pandemia e fazer com segurança, né, o festival. E a gente acha que para 2020 vai ser bem complicado realizar eventos como o do Sol, que reúne aí 6 mil pessoas por dia, vai ser bem difícil. Então essa é a nossa posição aqui do Festival do Sol. Já tinha artistas convidados, alguns patrocinadores, mas realmente a gente acha que só em 2021. Enquanto não há definição sobre a realização dos eventos, o do Sol tem envolvido artistas locais em iniciativas virtuais. A ação Festival do Sol Sessions inicia nesta terça-feira e vai apresentar todos os dias um artista potiguar. É uma ação que nós vamos fazer junto com o nosso Facebook, Instagram e YouTube. Isso reúne em torno de 45 a 50 mil pessoas, né, reunidas, né, nas nossas redes sociais. São 31 artistas que vão estar envolvidos, um por dia, de terça-feira, agora 5 de maio, até 5 de junho. Os artistas são remunerados, né, todos estão recebendo cachê para fazer essa ação. E todos mandam 2 vídeos por dia, que a gente vai postar nas nossas redes sociais. E uma live todo dia, às 6 da tarde, né, de 6 às 7, no Instagram do Sol, @Festival do Sol, para conversar, bater um papo, tocar um pouco de música e a população conhecer um pouco mais desses artistas, um por dia, todo dia, a partir de amanhã, 31 artistas, até 5 de junho, Festival do Sol Sessions, Festival do Sol Online. Ontem você viu aqui no TV Notícias que a Espanha começou a flexibilizar as regras de isolamento social. Hoje vamos ver como os italianos começaram a voltar às ruas depois do pico de casos da Covid-19. A reportagem é do jornalista potiguar Lucas Fernandes. Desde que eu vim morar na Itália, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a fixação que os italianos têm pelo mar. Quando o frio europeu, que pode durar até 9 meses, se vai e dá lugar aos longos dias de sol e calor do verão, ir à praia se torna a ideia mais óbvia do mundo. E foi exatamente essa a primeira coisa que me veio à mente nesta semana em que o governo nos deu a permissão para passear em lugares abertos. Depois de 2 meses em casa, sem poder sair, eu finalmente estou tendo um contato com o mar. Tem quem aproveitou para levar o cachorro para passear, as crianças voltaram a brincar ao ar livre e até os idosos encontraram a ocasião para esticar as pernas. A máscara é o acessório em comum, que no contexto praiano gera um certo estranhamento. Quem teve a ideia de ir ao supermercado hoje precisou enfrentar filas intermináveis. Nesta semana, pelo menos 4,5 milhões de pessoas voltaram a trabalhar na Itália, mas as escolas, bares, restaurantes, cabeleireiros, bibliotecas e museus permanecem fechados. Um dos setores mais atingidos pela pandemia é o do turismo, que move pelo menos 13% da economia italiana. Nas praias, os tratores limpam a areia e preparam tudo para o verão que se aproxima. Parece até que essas máquinas estão arando a terra e os proprietários dos estabelecimentos litorâneos são aqueles que semeiam a esperança do retorno dos turistas. Enquanto os italianos tentam retomar a rotina, as autoridades sanitárias alertam que todo cuidado é pouco nesse período, já que é iminente o risco de uma piora relacionada ao número de novas infecções e de hospitalizações ligadas à Covid-19. Por ora, estamos aprendendo a olhar com outros olhos o que antes era banal na nossa rotina, e com a esperança de que bons tempos venham. A bombástica demissão do ministro Sérgio Moro na semana passada abalou para muita gente a imagem do herói construída durante a Operação Lava Jato. No 7º episódio do Descomplica Filosofia, Pablo Capistrano explica como os filósofos trabalham para desiludir as pessoas. Confira. O Brasil anda muito mal de heróis. Depois que o site The Intercept publicou conversas comprometedoras do ex-juiz Sérgio Moro, o super-homem da nação lavajateira, muita gente teve de admitir, como se sabia desde a publicação em 1989 da magistral graphic novel de Grant Morrison, Asilo Arkham, que todo Batman é, na verdade, um coringa disfarçado. Mesmo assim, do mesmo modo como foi com Lula durante a fase áurea da Operação Lava Jato, os fãs de Sérgio Moro relutam em admitir
a humanidade do seu herói e viajam na hermenêutica para justificar suas faltas. Isso é normal, afinal, para muita gente, permanecer junto ao terreno do mitológico é muito mais confortável do que adentrar no terrível deserto da crítica racional. Mas se há uma tarefa que o filósofo sempre tem de estar pronto para cumprir, é o de desiludir as pessoas. Porque, como afirmava Sócrates, infelicidade é estar em erro. Nesse sentido, a mãe da filosofia só poderia mesmo ser a matemática, com sua exatidão lógica, sua busca de demonstrações e provas, e não a literatura, essa grande construtora de narrativas e mundos imaginários. Segundo essa ideia, que remonta ao filósofo turco Al-Farabi, há uma disputa entre Platão e Homero. Filósofos e poetas teriam uma treta histórica, de modo que a turma de Platão buscaria uma espécie de matemática com palavras, uma atividade de argumentação consistente e racional, baseada em evidências, fatos e muito longe de devaneios estéticos ou crenças religiosas que alimentavam os mitos. Seria então ela, a fria audácia do conceito, a grande virtude de um filósofo, que, como todo demolidor de fantasias, traria complicações para as soluções fáceis e apontaria inconsistências em narrativas simples e sedutoras. O problema é que isso não torna a filosofia muito popular. Substituir o mito pelo conceito não é algo simples e também tem seus riscos. O maior deles é fazer com que as pessoas substituam heróis por gurus. No meu caso, procuro me proteger tanto da fascinação do mito quanto da sedução dos conceitos. Primeiro, porque a maioria dos meus heróis morreram mais de vodka do que de tédio, quando não de overdose, como os de Cazuza. Segundo, porque sigo as dicas do grande Raul Seixas, que dizia no século que passou: antes de ler o livro que o guru lhe deu, escreva o seu. Chega um ponto que eu sinto, que eu pressinto, lá dentro não no corpo, mas lá dentro fora, no coração. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã, se puder, fique em casa.